Jesus! Eu nem acredito numa coisa dessa! Ei! Na aula 14.2, nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido do que vimos lá na 14.1. E professor, nesse momento, eu quero que você pegue todo o material que você recebeu e quando na aula 14.1 você estava ali, ó, sublinhando algumas questões que ficou aqui na minha cabeça, agora é o momento para a gente sanar todas as dúvidas, porque daqui a pouco vai vir atividades. De olho na tela, meu diretor! 14.2. Professor, oi, o que nós vamos ver aqui, ó? Manejo e criação de frango de granja. Lembra? Lá na aula nós falamos de forma geral. E nós salientamos o que, pessoal? Nós salientamos todo o processo aí, ó. Nós temos manejo de produção. Primeiro, o que nós vimos? Avicultura. Um termo. Avicultura é uma terminologia utilizada dentro da pecuária. Avicultura significa o quê, professor? Avicultura significa processo de criação de ave, destinada para corte ou destinado para postura. Avicultura é um processo de criação utilizado dentro da pecuária, em que você pode fazer um levantamento da sua área e verificar a potencialidade de fazer a instalação de uma granja. Então, nessa granja, você tem que colocar qual a espécie de ave, qual é a raça, qual é a raça da ave que melhor pode suprir a demanda do mercado local. Exemplo, nós vimos as raças e vimos dentro dessas raças de aves qual é o seu potencial, se é carne, se é postura. Também nós vimos que além da carne e da postura, nós temos os insumos. Como assim, professor? A cama do aviário, que é uma matéria-prima rica para o desenvolvimento de humus ou adubo orgânico. Também vimos que as aves, elas têm o seu porte, né? Quando a gente fala corte, é criação de ave para a produção de carne. Quando nós falamos postura, é criação de ave para a produção de ovos. Vimos também que tem aves com dupla aptidão. Aves com dupla aptidão. E esse sistema, esse potencial de você colocar aí qual material, qual produto será ofertado, a gente sabe qual é o sistema. Nós vimos o sistema intensivo, sistema extensivo, e nós vimos também o sistema, pessoal, não é que é misto, não tem um intensivo semi, não tem um semi. Por quê, professor? Porque tem uma estrutura, nós vimos por cima, depois nós vamos aprofundar, que é criação de ave orgânica. Tá? E a criação da ave orgânica, ela tem toda uma estrutura diferenciada. Então nós vimos só com um processo mais, não foi bem abrangente. Vimos também a importância da recepção dos pintinhos, vimos a importância da sanidade animal. As aves também têm que ter vacina. Vimos a importância da debicagem. Vimos a importância de você não permitir que a ave realize a seleção dos grãos e dessa forma ela tenha uma nutrição animal o quê? Uniforme, balanceada, evitando competição nutricional. Quantidade, quais os parâmetros também para as instalações. Nós vamos ver nas aulas posteriores que existem aí essas características de você realizar. Professor, realizar o quê? Como é que eu faço a construção de um galpão para a avicultura de corte? A construção de galpão para a avicultura de postura. E aí também os materiais utilizados, os bebedouros, os comedouros.
E muito importante falar o manejo da cama aviária, o manejo do direcionamento do galpão para que não ocorra incidência solar e também o manejo sanitário, umidade dentro do galpão por causa das doenças virais, ok? Perfeito, professor! Falamos dos 3 sistemas, né? Sistema intensivo, falamos aí das fases de recepção, né? Que é a primeira, a segunda e recria, e essas fases estão direcionadas com a recepção da pitanhada. Muito bem, meus queridos. Para mim, meu diretor, agora vocês vão fazer as atividades, daqui a pouco eu te volto para a gente corrigir. Tchau. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Don't worry, não se preocupem, ok? Por quê, professor? Eu sei que durante o desenvolvimento das atividades podem ter surgido algumas dúvidas. Agora, nós vamos corrigir as atividades, deixando uma coisa bem clara que não precisa estar escrito igualzinho às respostas abertas, tá bom? Vou pontuar alguns termos que é necessário nós colocarmos na resposta, se não estiver aparecendo. E também, quando nós estivermos falando de questões fechadas, a gente vai explicar por que a alternativa A está certa, exemplo, e as alternativas, outras, não contemplam a pergunta. Qualquer necessidade, a gente volta no slide anterior para melhorar essa compreensão. Vamos juntos? Na tela. Tirando dúvidas, então vamos para a primeira questão. The first question is... requerem investimentos. Requer, né? Investimento, tanto capital como de mão de obra. Espaços e equipamentos, investigação sobre incubação artificial, necessidade nutricional, controle de doenças. O sistema de criação de aves descrito acima é um sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo, superintensivo ou pré-extensivo? É um sistema intensivo, gente. Professor, o que é um sistema intensivo? O sistema intensivo ele requer, né, um conhecimento técnico da abordagem desse processo. Por que ele requer o sistema técnico da abordagem desse conhecimento? Porque ele necessita aí, pessoal, de muita atenção nos manejos realizados dentro de um galpão de avicultura. E isso pode ser tanto para postura quanto para corte. É essencial para manter também a sanidade animal. E aí eu divido em duas. A sanidade animal do animal em si e do ambiente onde ele está inserido, tá bom? Ok, professor! The question 2. O procedimento de debicagem divide-se em 2 etapas. Esquematize, identificando o procedimento de debicagem. Gente, aqui é um desenho que você tem que fazer mostrando como ocorre esse procedimento. Identificá-lo. Aqui, ó. Tem 2 fases. Na primeira fase, nós fazemos 1/3 e depois 1/4. No superior e no inferior. A fase é realizada entre o 7º até o 10º dia de idade. Então, nós temos aí um corte em que você tem que fazer isso dentro desse tempo. Já na segunda fase, é realizado entre o 10º e o 12º, que é 2/3 do superior. Ou você utiliza de 1/3 ou dos 2/3, tá bom? Professor, qual a importância de realizar esse procedimento? Gente, isso é muito importante, porque a ave ela tem um comportamento também hierárquico no galpão, seja de corte ou de postura. Então, o principal aí é para evitar a escolha na hora da alimentação por grãos maiores, fazendo com que o animal ele vai perder aquela capacidade de bicar de forma certeira, de comer o grão, pegar o grão, a agilidade que a ave tem de fazer
de acertar, né? Ser certeira no que ela vai capturar. Como uma... Eu quero que você imagine uma coisa. Uma ave grata solta, ela pega uma formiguinha, ela pega um inseto, ela é ágil nisso de escolher e ser certeira na sua investida de captura. Então ela pega essa capacidade, então ela come uma porção da ração uniforme. E a ração tem os nutrientes, sais minerais e toda a nutrição necessária para ela. Isso em um sistema de produção de corte como de postura. A outra é uma forma de evitar o canibalismo. Alguns fatores externos podem favorecer uma alteração no comportamento da ave, tanto de corte como de postura. Uma falha no manejo. E aí ela começa a agredir o outro indivíduo, causando canibalismo. Então isso também evita. Tá bom? É bom. Questão de número 3. Referente ao manejo durante o processo de criação das aves, referente ao manejo durante o processo de criação das aves, podemos dividir o processo em 3 fases. O processo em que durante a transferência deve ser realizado a seleção e padronização das aves, agrupando as frangas pelo conformação, peso corporal e maturidade sexual, desenvolvendo o desenvolvimento da crista, né? Essa fase refere-se ao quê, pessoal? Procriação, cria inicial, evolução ou produção? Produção. A produção, pessoal, a gente tem que fazer esse processo de sexagem para uniformizar o lote. Mesmo que você mantenha, aí tem que ver a qualidade da origem desses pintinhos, tá? E também, durante a recepção dos pintinhos e durante você começar a ampliar o lote, você tem que padronizar para que elas cresçam de forma uniformizada. E aí você tem que fazer essa seleção e essa padronização. Isso é importante, pessoal, para manter o fluxo. Muitas vezes ocorre uma separação ou um influxo, nós chamamos assim, do sistema nutricional. Claro que é evidente que é muito importante a garantia desses exemplares, esses pintinhos, a fonte fornecedor. Professor, isso só me faz lembrar que é importante também um processo de oferta desses exemplares, né? Muitas vezes, alterações climáticas noturnas, diurnas, a umidade relativa do ar, faz com que o animal não se alimente direito. Isso pode também ser um fator. Barulhos, né? Você, por exemplo, nós vamos ver, gente, isso na aula, né? Na nossa aula 14.1, nós vimos isso de forma geral, mas nós vamos ver que determinados manejos realizados no galpão, tanto de corte, tá? Isso serve para corte, para postura, deve ser realizado de uma forma padrão, de forma assim, ó, é o mesmo indivíduo que tem que fazer. Sempre manter uma constância. A ave é um animal muito sensível. E alterações súbitas causam estresse nesse animal. Isso faz com que ele não coma direito. Não comendo e não bebendo, o processo de produção de ovos e o processo de desenvolvimento do animal de corte, que aproximadamente é de 21 dias, gente, que é uma coisa muito rápida. Tem que tomar cuidado para não ocorrer esse processo de interferência, tá? Nós vamos ver isso lá para frente. Questão número 4. Em uma construção de galpão para um sistema avícola, é de suma importância a estrutura do lanternim. Assinale a alternativa correspondente ao objetivo, né? Olha aqui, ó. Nós explicamos, né, na aula, a origem do lanternim. Será que porque ele é muito útil na região sul. E quando se traz um processo... Nós falamos na aula, que no histórico da pecuária no Brasil, né, que a avicultura é uma vertente da pecuária. A avicultura é um braço, na verdade, da pecuária. Então aqui, pessoal, o lanternim ele tem um objetivo na região sul.
Será que o objetivo também é garantido aqui na região norte? Na região centro-oeste? Na região nordeste? Então, vamos lá. Alternativa A é referente, assinale a alternativa correspondente ao objetivo. Referente aí do lanterninho, seu uso. Favorece uma aclimatação quente, renovação do ar, melhora a temperatura e umidade, controla a entrada da umidade, renovação do ar e facilita a entrada da água, realiza somente na renovação do ar. Pessoal, alternativa B. O objetivo do lanterninho é renovação do ar e melhora a temperatura e também a umidade. Você tem que... Nós vimos na aula, o lanterninho, ele mantém aí, pessoal, o processo de movimentação da massa de ar quente em relação à massa de ar fria. Também proporcionaliza, durante esse processo de movimentação, a manutenção da umidade de ar, porque você tem que lembrar que uma avicultura de corte, você tem a cama do aviário, pelo material utilizado, pode gerar formação de gases. E esses gases podem ser tóxicos se não tiver o quê, professor? Uma aeração. Então, ele mantém essa aeração. Só que quando você fala aeração, você tem que ver que aeração significa o quê? Renovação de ar, melhora a temperatura e também mantém uma umidade de qualidade. Qualidade para que possa ocorrer, então, evita a intoxicação do próprio animal e também permite que ele tenha um bom desenvolvimento. E o lanterninho, ele é essencial, mais essencial não existe, Jefferson. Ele é essencial na criação do corte do que em relação de postura. Nós vamos ver isso no passado das nossas aulas. Questão número 5. A delicagem é um manejo de suma importância. Quais os 4 objetivos desse manejo? Ó, gente, nós falamos na resposta anterior, né? Vamos aqui, ó. Não, falamos de como é o procedimento, o manejo. Agora a importância nós comentamos. Evitar ou reduzir o canibalismo devido a algum estresse, né? Evitar a escolha de partículas maiores da ração, quer dizer, uma nutrição uniforme. Minimizar os efeitos de hierarquia social do lote, que isso é um fator comportamental que é inato desses animais, a gente minimiza, na verdade. Melhora a variabilidade do plantel, tá? Para a sua uniformidade. E questão de número 6, esquematiza um galpão de produção avícola, enfatizando a estrutura do lanterninho, indicando das regiões mais quentes. E aí, pessoal, esse é o lanterninho, do qual é importante para que mantenha a proporcionalidade. Professor, essa estrutura do galpão, tamanho, altura, posição, nós vamos ver aí durante as nossas aulas, tá bom? Meu diretor, back! Meus queridos, finalizamos a correção das atividades de hoje. Um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.